Tal como o lema olímpico, um português saltou mais alto, foi mais rápido, mais forte do que todos os seus adversários e tornou-se campeão do mundo do triplo salto. Mas ele não vai ficar por aqui, porque o seu objetivo é voar cada vez mais longe. Nasceu a 20 de abril de 1984, na Costa do Marfim, mas era cabo-verdiano como os pais. O pai, Paulo, reformou-se cedo da vida nos navios e trouxe a família para Portugal quando ele tinha 5 anos. Foi o primeiro salto da sua vida. Arranjaram casa em Odivelas, no prédio onde João Ganso vivia com os 2 filhos. Um deles, David, tornou-se depressa no seu melhor amigo. O professor era uma lenda do atletismo nacional. Foi o primeiro português a voar acima dos 2 metros no salto em altura. Um dia estava a brincar com o David, à porta do prédio, e o professor convidou-o para praticar atletismo na escola da Ramada. Ele aceitou, claro. Eram miúdos quando começaram a participar nas provas de estrada do Torneio de Loures. Ele e o David dominavam o escalão. Aos 10 anos, já a correr pelo Odivelas Futebol Clube, entrou no troféu Nuno Nogueira. Passou as provas de marcha, a contar anedotas no grupo dos últimos, mas ganhou a taça. No salto em altura, do alto do seu 1,40 m, saltou 1,64 m. Não se lembra de sentir vertigens. Foi aí que veio o Benfica. Ele e o David eram infantis quando entraram pela primeira vez nas portas do Estádio da Luz. Não era só o orgulho, era a responsabilidade, a certeza de que a partir dali nada seria como dantes. Subiu o seu recorde pessoal no salto em altura para 1,75 m e no salto em comprimento para 5,50 m. Já como iniciado, saltou quase tão alto como o João, muitos anos antes, 1,98 m. No comprimento, avançou para os 6,46 m e numa primeira experiência no triplo salto, fez 14,35 m. Nessa altura ainda não sabia bem para onde corria. Sabia que estava só a começar. Hoje sabe para onde vai, mas gosta de continuar a pensar que isto ainda é só o princípio. Porque a meta não está lá à frente, assinalada com um determinado número de metros. Está cá dentro. Tem 24 anos. O seu nome é Nelson Évora. Recupera a notícia de abertura do telejornal. Nelson Évora, o atleta do Benfica, é o novo campeão do mundo de triplo salto. Ele conquistou a primeira medalha de ouro para Portugal nos campeonatos do mundo de atletismo que decorrem em Osaka, no Japão. Numa competição dessa, como os mundiais, é a segunda competição mais importante do mundo do atletismo, a seguir aos Jogos Olímpicos. Nós nunca temos a noção de que já está, só quando tudo acaba. Eu, pelo menos, eu prefiro ter esta forma de pensar, porque ali estão os melhores atletas do mundo e são todos muito perigosos e nunca sabemos o que é que eles podem fazer a qualquer momento. Eu sabia que desde o início até ao fim eu teria que estar no meu melhor e mais forte possível. E foi isso que eu fiz, entrei o mais forte possível e quando eles ainda estavam a tentar recuperar daquele choque de ter entrado daquela forma, eu tive que rematar com os 17,74 antes dos últimos 3 ensaios e foi extremamente a parte
tática da prova foi muito importante para o meu sucesso nessa prova. Quinze dias antes, num treino em que o Nelson foi extraordinário. Portanto, conseguiu pôr em treino tudo aquilo que nós tentámos treinar durante a época toda. Ele conseguiu correr bem, conseguiu saltar bem, conseguiu fazer tudo isso, e eu percebi que ele estava muito bem fisicamente. E, felizmente, conseguimos gerir tudo isso de maneira a chegar à véspera da prova e que ele tivesse um nível mental muito elevado. Portanto, quando ele foi para a prova em si, nós acreditámos que ele iria fazer, de facto, uma marca extraordinária, como vai acontecer. No século XXI, apenas 5 atletas saltaram mais do que os 17 metros e 74 centímetros obtidos por Nelson Évora em Osaka. Ele dominou a prova logo desde o início. O resultado obtido acabou por não surpreender a maior parte dos observadores. O Nelson era favorito, precisava era de expressar naquele momento exatamente o que valia. E nisso o Nelson é especialista. Fazer a marca que vale no momento certo. Não pensava, sinceramente, que ele pudesse fazer uma marca daquelas, mas quem poderia pensá-lo melhor que qualquer pessoa era o técnico, e o técnico acreditava, pelo visto, que ele podia fazer uma marca daquele nível. Uma marca daquele nível, numa competição daquelas, normalmente liquida a competição. Ele é sempre muito confiante, vai para as provas com grande confiança, e para ele o limite é sempre o céu, como ele diz. E em Osaka, realmente também considerava-se um dos favoritos, mas terá até excedido aquilo que se poderia pensar que ele iria conseguir. Ele conseguiu o primeiro, o terceiro e o quarto saltos entre todos os concorrentes, portanto foi um vencedor indiscutível. Melhorou o recorde pessoal substancialmente para 17,74, portanto são mais 51 centímetros do que aquilo que ele tinha na época anterior, portanto foram uns progressos sensacionais nessa época, ao longo do ano todo e em especial naquele dia. Naquele momento é como não tivéssemos ainda a acreditar o que se está a passar, porque a prova acaba, nós temos que ir a correr para o controle antidoping, temos televisões para dar entrevistas, jornais, e de repente metem-nos o fato de treino, o autocolante dos patrocínios do campeonato e pum, metem-nos no pódio. E nós ainda não tivemos tempo para parar e pensar, eu fui campeão do mundo. Foi muita alegria, é algo que no momento a pessoa não consegue entender, nem é estranho, portanto, é muito estranho. Ser campeão do mundo não é uma coisa que acontece diariamente. Aliás, em Portugal nunca tinha acontecido, foi a primeira vez, portanto, um homem ser campeão do mundo. Esta alegria espalhou-se como uma onda através de continentes e oceanos até chegar a Portugal. E mal foi o primeiro salto, aquilo foi saltos e gritos e sofás a voarem e telefonemas e até era curioso que às vezes chegávamos a telefonar. Eu cheguei a telefonar a alguém e só ouvia gritos. Pronto, desligávamos o telefone, ligávamos para outra pessoa. Mas não comunicávamos, basicamente. Aquilo era só... Estávamos juntos nesse momento. Foi uma loucura de mensagens, de telefonemas e de emoção. Mas como nasce um campeão do mundo? Um campeão do mundo começa na escola. Desde muito cedo que o desporto estava na massa do sangue de Nelson. Prova disso são as notas que obteve na sua antiga escola, a Avelar Brotero. Hoje é motivo de orgulho para professores e alunos. Era um miúdo extremamente trabalhador, empenhava-se imenso nas atividades, em termos de comportamento era excelente, era um miúdo muito responsável, tanto que mesmo os próprios pares o elegeram como subdelegado.
Eles, em termos de educação física, tinham uma função dentro dos vestiários masculinos, o subdelegado, que era para recolher valores e visionar mais ou menos como é que ele era extremamente responsável nesse tipo de tarefa. Portanto, era um aluno a nível de educação física excelente. Tenho aqui do meu arquivo resultados em termos de testes de condição física e, ao longo do ano letivo, as várias atividades que nós abordávamos. Temos aqui na ginástica o 4,9 em cada um dos períodos, temos no voleibol os 4,9, depois temos nas corridas de velocidade 5, na corrida de barreiras 5, no lançamento do peso 5, no salto em altura 5, portanto estamos a ver que na área do atletismo já ele era onde ele conseguia os seus melhores resultados. Porque ele esforçou-se muito para chegar onde chegou e treinava todos os dias. Eu acho fixe ele ter aqui andado na escola, agora está todo lá na boa. Este é o campo original do tempo dele ainda está tal e qual como com o mesmo piso. Os restantes campos já não estão da mesma forma. O ginásio é isto que estão a ver por fora. Estes eram os postos de salto em altura que nós utilizávamos. Tinha receio de bater lá em cima já. Esta era a pista de atletismo, onde ele fazia corridas de velocidade, corridas de barreiras. Aqui era já o campo de voleibol na altura dele. O piso é que era em alcatrão normal. No sétimo ano, quantos anos devia ter? Para aí uns 10 anos, 11 anos. Eu estive lá no dia a seguir a que vocês estiveram lá e foi uma nostalgia estar lá naquele sítio onde eu passei tantas horas. Eu passava praticamente o meu dia lá com os meus colegas na brincadeira e era lá que se passava aqueles filmes todos de criança, os testes, as cábulas, o jogar basquete no campo e afundar. E, bem, foi lá também onde eu passei grande parte da minha vida, desde o 5º até o 9º ano, e foi uma experiência única. Depois das aulas e brincadeiras do recreio, Nelson Évora ia para a escola secundária da Ramada treinar com o professor João Ganso e seus pupilos. Nelson Évora, recordista! Havia uma coisa muito gira. Lá os pais dos moços que lá havia no prédio juntavam-se muito à noite, sobretudo falavam imenso e os miúdos brincavam. E havia naquela altura aí cerca de 6 miúdos, 7 no prédio. Eles brincavam imenso, às escondidas, jogavam futebol, faziam skate, jogavam à malha e eu observava os miúdos. Então lá naquela altura estava o meu filho, o David Ganso, que é o grande amigo do Nelson, e começaram os dois a brincar e eu comecei a levar os miúdos todos do prédio a competições de bairro, tipo provas de resistência e comecei a verificar que o Nelson e o David tinham um grande potencial. Foi que começou, portanto, lá a primeira observação, foi aí. Foi basicamente assim que nós começámos. Foi num dos dias que estávamos na rua, aborrecemos-nos, não tínhamos o que fazer, procurámos uma atividade para nos entreter, pedimos ao meu pai e o meu pai começou-nos a treinar. Foi assim que começou o treino do Nelson Évora. Eu comecei nessa altura e acompanhei durante muitos anos a sua evolução. Na rua,